Ok? Gente, vamos dar início ao nosso encontro, à nossa terceira reunião de Homens com Propósitos desse semestre. Hoje o Marcelo Gomes não pôde estar com a gente e eu estou aqui para substituí-lo. E quero dar um abraço a todo mundo que está aqui, né? O pessoal que veio para prestigiar e para participar. Vocês são partes essenciais nesse projeto. E você que está em casa também, vou pedir para todos que estão em casa para compartilharem. É muito importante que você compartilhe. Assim a gente permite, né, que outras pessoas também tenham acesso de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. As pessoas possam também estar com a gente, tá? Um abraço para todo mundo que está em casa, para todo mundo que está participando. E hoje nós vamos para a nossa terceira palestra, a nossa terceira conversa. O tema desse semestre é foco, força e fé. E a gente está caminhando aí a trajetória de Abraão e com toda certeza Deus irá ministrar e falar ao nosso coração e à nossa vida mais uma vez, tá? O tema da nossa conversa hoje é ações e motivações corretas, tá? E a gente vai olhando aqui para a vida de Abraão, a gente vai olhar como que ele tomou decisões, como que ele caminhou e qual foi o resultado, qual foi a consequência disso, a consequência direta na vida dele das decisões que ele tomou, tá? Nós vamos ler o texto bíblico. Eu vou pedir para o Zé me auxiliar lá, para que a gente possa dar a vocês aí a possibilidade de vocês caminharem com a gente aqui e acompanharem a leitura. Nós vamos ler hoje Gênesis, aqui dentro da história, capítulo 12, os versos 9 até o verso de número 20. Partiu Abraão e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor de você, e minha vida seja poupada por tua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso Faraó mandou chamar Abrão e disse: O que é que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está a tua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo aquilo que possuía. Você sabe que a nossa vida ela é feita de decisões. Se a gente parar para pensar, para refletir, se você parar para pensar e para refletir, você vai perceber que a tua vida, aonde você mora hoje, né, a vida que você construiu, ela é o resultado das escolhas que você fez, das decisões que você foi tomando ao longo da tua vida. Todos nós tomamos decisões. Mesmo a pessoa que ela diz, olha, eu não consigo decidir, eu não vou decidir, isso por si é uma decisão. A decisão é algo muito importante na nossa vida e nós, como homens, somos chamados, né, a tomarmos decisões. Só que as decisões, elas não somente precisam ser tomadas, mas as decisões elas precisam ser tomadas com sabedoria. Porque quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vai descobrir que
decisões que nós tomamos lá atrás, de repente uma decisão que você tomou há 10, 15 anos atrás, há 20 anos atrás, continua reverberando, continua influenciando na tua caminhada e na tua vida. Tem algumas decisões que a gente toma que são muito simples e não tem assim uma consequência tão grave, mas tem algumas decisões que, de fato, elas dão um outro norte para a nossa vida. E se tomamos decisões boas, vamos ter um resultado bom. Se tomamos decisões ruins, o nosso resultado também será ruim. Tá? Então, é muito importante a gente parar para refletir. Quando a gente pensa também sobre decisão, e é aqui que a gente vai entrar no assunto desta terça-feira, nesse nosso terceiro encontro, quando nós pensamos em tomar a decisão, nós precisamos de sabedoria para tomar uma decisão. Mas nós precisamos também de olhar para dentro do nosso coração e tentar perceber quais são as motivações. O que é que te motiva ou o que é que está te motivando a tomar as decisões que você está querendo tomar. É importante a gente parar para pensar sobre isso. Porque não basta apenas você ter inteligência para tomar uma decisão capaz de fazer isso ou aquilo na sua vida. Você precisa avaliar, você precisa refletir, você precisa pensar em quais são as motivações, aquilo que está levando você a tomar uma decisão para um lado ou para outro na sua vida, ok? E dentro disso, a primeira parte aqui da nossa conversa hoje, a gente vai estar olhando para a vida de Abrão, as decisões ou as motivações equivocadas que o levou a tomar decisões. Tá? Abrão tomou decisões e ele tomou decisões a partir de algumas motivações equivocadas. E aqui eu quero trazer essa reflexão para a minha vida e para a tua vida também. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu quero que você pense, né, que você reflita ao longo da tua vida quais são as motivações que têm levado você a se posicionar na vida da maneira que você tem se posicionado. Tá? Um primeiro elemento que eu encontro aqui nessa história, que fica muito claro, porque Abrão ele estava num período de muita necessidade, de muita fome, e ele então resolve descer para o Egito. E quando ele desce para o Egito, chegando lá, ele percebendo que a sua esposa era uma mulher muito bonita, ele toma uma decisão. E a decisão que ele toma traz por trás uma motivação de dizer que a esposa, na verdade, era sua irmã. E a motivação dele foi o medo. Então, uma motivação equivocada na vida de Abrão, que trouxe consequência desastrosa para ele, foi o medo. E quando eu olho para a nossa vida, para a nossa realidade também, quantas vezes a gente toma uma decisão ou deixa de tomar uma decisão na nossa vida por conta do medo? Existem algumas coisas que a gente passa na vida que marcam a nossa história. Quando eu penso na minha vida, na minha realidade, na construção da minha vida, as ausências que eu tive, os problemas familiares, as desconstruções da minha vida, da minha história, tudo isso me trouxeram bastante insegurança. E quando eu olho para trás, para a minha vida e para a minha história, uma das coisas que eu percebo muito clara na minha vida é que muitas decisões eu tomei na minha vida por medo. Ou muitas coisas eu não fiz, eu não fui adiante porque eu tive medo. Abrão teve medo. Por causa disso, ele tomou uma posição de dizer que a sua esposa era sua irmã, acabou entregando ela naquele lugar onde ele estava. Mas tudo isso motivado pelo medo. Quando você olha para o teu coração e para a tua vida, quando você olha para a tua história, para tudo que aconteceu na tua vida até aqui, você percebe que algumas decisões você tomou por medo, ou algumas coisas você deixou de decidir ou de aceitar alguns desafios na tua vida por causa do medo. Vamos imaginar aqui na nossa vida profissional. Nós estamos diante de oportunidades. E quantas oportunidades a gente não perde às vezes porque temos medo.
E o medo é o fator, porque o medo ele é importante na nossa vida, né? O medo é algo que é uma dádiva, serve para nós, para nos ajudar a entender os nossos limites, para nos ajudar a perceber o perigo, aquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida. Então, o medo faz parte da nossa vida. Só que ele não pode ser aquele que motiva a gente para isso ou para aquilo. Eu digo que, como servo, ele é ótimo. Como senhor da nossa vida, ele é péssimo. Quando a gente pensa, por exemplo, em relacionamentos. Eu lembro de um jovem que está na minha comunidade, hoje é casado, ele tem uma filha. E quando ele foi casar, ele tinha um medo muito grande de casar. Ele tinha um medo muito grande. E ele tinha medo, por quê? Porque ele trazia isso, ele já tinha uma idade, hoje ele já deve estar com 46, 47 anos, é casado há pouco tempo, mas ele demorou muito para se relacionar, porque ele trazia uma insegurança com respeito aos relacionamentos. Por exemplo, tem pessoas que têm o sonho de ter um filho, mas não têm um filho porque têm medo. Olhando para a nossa vida, essa matéria é uma matéria importante, porque todos nós tomamos decisões. Você toma decisão o tempo todo. Esses dias faz um tempo já, eu lia um livro, e no livro, não sei como que o cara contou isso, mas ele dizia no livro que a gente toma cerca de 3.000 e poucas decisões por dia, desde quando a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então, nós tomamos muitas decisões. Algumas decisões são corriqueiras, realmente, mas algumas são importantes. E vale a gente refletir sobre quais são as motivações que têm levado a gente a tomar as decisões. O que tem impedido você de avançar? É o medo? Esse é um dos temas importantes na Bíblia. Por exemplo, a frase, né, não temas, na Bíblia, você encontra ela inúmeras vezes. Algumas pessoas dizem que tem 365 vezes a frase, né, não temas, na Bíblia. Por exemplo, quando Deus chama Josué, Deus diz para Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estarei contigo. A palavra medo, ela aparece a primeira vez em Gênesis, quando Adão ele comete o pecado, Adão e Eva, e eles se escondem quando Deus aparece. Deus pergunta, onde é que vocês estão? E a resposta dele é, a gente ficou com medo e se escondeu. A pergunta que eu faço para você nesse ponto é, do que você tem se escondido por causa dos teus medos? E quando que você vai abrir o teu coração para enfrentar os teus medos? Ter a coragem de desbravar a tua vida e de correr atrás dos teus sonhos. Quantas pessoas não têm coragem, vai até um certo ponto na sua vida, mas não têm coragem de dar um passo a mais? Por quê? Porque é tomado por um medo, é tomado por um pavor. E isso traz consequências de limitações para a vida. Quando a gente permite que o medo domine, a gente constrói uma vida muito limitada. E eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando como alguém que vive isso todo dia. Eu estou falando como alguém que precisa tratar com esse tema todo dia. Lidar com esse tema todo dia. Certo? Abraão teve uma motivação que complicou muito o seu caminho nesse momento. Um outro elemento que aparece aqui como motivação é o interesse. Tá? Então, Abraão, ele teve medo. Por causa disso, ele tomou uma decisão equivocada. Mas quando ele chegou lá, o pessoal que morava lá, o pessoal que habitava naquele lugar, tomou a mulher dele como esposa, como mulher deles lá, crendo que era irmã de Abrão, e diz o texto bíblico que porque ela era, na cabeça deles, irmã de Abrão, eles trataram Abrão bem. Ou seja, por puro interesse. Você sabe que um dos defeitos de caráter que mais atrapalha a nossa vida é o relacionamento de interesse. É quando nós
convivemos e o que move o nosso relacionamento, a nossa aproximação, é o interesse, é o aproveitar um do outro. E isso é algo muito comum hoje nos nossos dias. O amor esfriou muito, o cuidado um com o outro, o respeito, até mesmo pelas amizades. Hoje, os nossos relacionamentos se tornaram muito superficiais. E hoje, muitas pessoas se relacionam por mero interesse. É apenas um interesse. Muitos relacionamentos, muitos casamentos hoje estão fracassados. Na verdade, não existe um casamento. Existe ali uma união que é feita dentro de determinados interesses. Por exemplo, hoje tem casais que não se separam por conta das coisas que têm, dos negócios que estão envolvidos, de toda a perturbação que uma separação iria causar, por causa dos filhos. São interesses. Não é a alegria de estar junto, da convivência, o desejo de cooperar, de abençoar e de ajudar. Eu lembro que no ano passado eu fui desafiado pelos jovens a construir com eles uma ideia do que seria felicidade. E tem muitos livros, as pessoas falam muito sobre felicidade, o que seria felicidade. E eu fui procurar na Bíblia. E comecei a ler e, enfim, eu queria trazer alguma coisa do meu coração e não fui para os livros, nada. Eu falei, eu quero tirar do meu coração. E eu estava lendo a Bíblia e uma das coisas que eu percebi, porque eu falei, se eu vou falar com eles sobre felicidade, eu vou procurar em Jesus isso. Eu comecei a ver. E aí eu descobri um caminho que eu falei para eles. E eu, reunido com eles, como a gente está aqui, eu falei para eles o seguinte, falei, olha, todos nós que chegamos aqui, nós chegamos aqui porque estávamos com algum problema. Dificilmente alguém chegou aqui por acaso. A maioria de nós chegamos aqui, estávamos passando por algum problema, precisávamos de uma palavra e a gente está aqui. Então a gente veio aqui com o nosso coração aberto para sermos servidos e para sermos amados. Presta atenção, gente, no que eu vou te falar. Eu falei para eles, falei, olha, todos nós, quando chegamos em um lugar, participamos de alguma coisa, nós temos no mais profundo do nosso coração esses dois sentimentos. Nós queremos ser servidos e queremos ser amados. Nos nossos relacionamentos, isso é uma busca nossa. Nós queremos ser servidos e queremos ser amados. Só que isso não traz a felicidade. Isso não torna ninguém uma pessoa satisfeita com a vida. E o que torna uma pessoa satisfeita? E esse é um segredo para o teu relacionamento, para a tua vida com teu filho, para o teu casamento, para a tua vida profissional, para todas as áreas. Sabe o que torna a vida de uma pessoa satisfeita? Amar e servir. Não é quando eu sou amado. Ser amado, sentir-se amado é muito bom. Mas a satisfação vem quando você adquire a capacidade de amar. Ser servido é muito bom, mas não tem nada que traga mais felicidade para uma pessoa do que servir. O que você pensa, por exemplo, que motiva o Zé Carlos de vir de Maringá até aqui? De estar aqui nesse projeto para abençoar a tua vida? O que motiva as pessoas que trabalham aqui, como o Wagner, que vem auxiliar aqui de modo voluntário, ajudar? O que motiva é o desejo profundo no coração de servir e de amar. E aí não tem preço não tem dinheiro que pague essa gratidão, esse cuidado, essa graça que a gente recebe. Então, passa por aí. Esse relacionamento de interesse, ele aparentemente pode ser muito bom, ele pode ser muito atrativo, mas ele não te completa. Aliás, com o tempo, ele aumenta o teu buraco. Ele aumenta o abismo que existe dentro da tua alma e dentro da tua vida. Porque todo relacionamento de interesse, ele é por tempo limitado. Todo relacionamento de interesse é por tempo limitado. Um terceiro elemento que aparece aqui na vida de Abrão, uma terceira motivação equivocada nas decisões de Abrão, são os seus traumas, ou os traumas que estão envolvidos nessa história.
Porque veja bem, quando aqueles homens tomam a mulher de Abrão, que pensavam ser a sua irmã, tomam por esposa, começa a acontecer muitas coisas ruins. E porque começam a acontecer muitas coisas ruins, há uma reação daquelas pessoas em relação a Abrão. Eles chegaram a falar, poxa, você enganou a gente. Você disse que ela era a sua irmã, e ela não é sua irmã, ela é sua esposa. Por causa disso veio esse mal aqui sobre nós. Então você vai fazer isso, você vai pegar os jumentos, as jumentas, você vai pegar esse servo, essa serva, você vai pegar essas coisas e você vai embora daqui. Ou seja, foi tomada uma decisão por, mais uma vez, por uma motivação também equivocada, que é o trauma. Agora, gente, presta atenção. Todos nós passamos por algumas circunstâncias na nossa vida. Por mais que você tenha tido pai e mãe saudável, por mais que você tenha construído uma vida regrada até aqui, por mais que você não tenha passado por tantas adversidades e por tantos problemas, mas todos nós trazemos os nossos traumas. Às vezes uma palavra que você recebeu, às vezes a ausência de um pai ou um pai muito rígido, às vezes uma violência que você sofreu, às vezes o relacionamento do teu pai e da tua mãe dentro de casa, às vezes uma ferida que foi aberta em algum momento, alguma injustiça que foi feita com você, alguma necessidade que você passou na tua vida, alguém que te envergonhou publicamente, alguma coisa que aconteceu, que causou um trauma. E se tem uma decisão que é muito ruim você tomar na vida, é uma decisão que você toma baseado num trauma, numa ferida aberta. Quer saber por quê? Todo trauma, ele infantiliza. Você vai encontrar homens que construíram uma vida profissional extraordinária, prosperaram, são pessoas muito prósperas, são pessoas que ganharam o mundo inteiro, mas que em alguma área da vida dela, ela é infantil. Por quê? Porque quando ela tinha 5, 6 anos de idade, aconteceu uma situação de violência aconteceu na vida dela e ela infantilizou naquela área. E porque ela infantilizou naquela área, ela desenvolve em todas as áreas, mas quando chega naquela área da vida dela, ela parece uma criança de 6 anos. Eu lembro que eu atendia uma senhora, já tinha seus 40 anos, e a gente conversou várias vezes, conversei com o marido dela, conversei com ela, e tentando ajudar uma pessoa funcionária pública, tinha uma função importante, uma pessoa muito respeitada, ela tem reconhecimentos estaduais, nacionais, por causa do seu trabalho, uma pessoa íntegra, uma pessoa extraordinária, formidável profissionalmente. Mas tinha muitos problemas no relacionamento. E uma coisa que acontecia é que sempre que eles estavam discutindo e que passava de um certo ponto, a voz dela mudava e ela ficava com voz de criança. A voz dela mudava. E a gente foi conversando e, em determinado momento, eu falei, eu preciso conversar com você. E aí ele ficou lá para fora e eu conversei com ela, conversamos umas 2 horas. E eu queria entender o que tinha acontecido. Ela trazia um trauma muito grande da infância dela. De quando ela tinha de 7 para 8 anos, ela trazia um trauma muito grande e isso infantilizou ela. E ela não conseguia dar um passo a mais por causa de alguma coisa que estava ali na vida dela. Eu pergunto para você que está aqui, para você que está em casa, existe algum trauma que tem motivado você a tomar decisões na tua vida? Porque toda decisão que você toma a partir de um trauma é uma decisão que já nasce prejudicada. Já cria problemas para você logo na largada. Quando a gente toma uma decisão ou cria alguma coisa na nossa vida a partir de um trauma, nós já criamos um problema na largada. Nós vamos perpetuando essas dificuldades na nossa vida. Somos homens. Alguns aqui com 70, 60, 50, 40 anos. Alguns mais novos, 20 e poucos anos, 30 anos.
mas trazemos uma história. E devemos olhar para dentro do nosso coração. Tomamos decisões. Hoje, alguns de vocês tomaram decisões importantes. Essa semana, talvez você precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Talvez você esteja protelando decisões que você precisa tomar. Precisamos tomar, mas é necessário que nós estejamos observando quais são as motivações que estão por trás dessa decisão que nós queremos tomar, ou que nós achamos que precisamos tomar na nossa vida. Esse é um tema importante para nós, tá? Vamos lá? O desafio das motivações corretas. Vamos lá. Agora a gente vai olhar para esses 3 elementos que nós vimos aqui e vamos refletir sobre como que nós podemos melhorar isso, tá? Primeiro, em vez do medo, a fé. Em vez do medo, a fé. Acreditar que quando você nasceu debaixo de um propósito de Deus. E de que viver por si já é um risco. Viver é um risco. Viver é uma oportunidade. Viver é uma necessidade que nós temos. Muito mais do que existir. Que nesse tempo que você está vivendo, entre o teu nascimento, que é uma data que você não escolheu, e a tua morte, que é uma data que você não escolheu, nesse tempo em que você não escolheu o dia de nascer, nem o dia que vai morrer, você escolhe a maneira que você irá viver. E a maneira que você escolher vai fazer toda a diferença. Por que não acreditar? Por que não tentar? Por que não buscar um caminho? Por que não ousar na tua vida? Nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. Nós precisamos sair do medo que limita a nossa vida. Quantas pessoas que a gente encontra que vão dizer assim para nós: se eu pudesse voltar à minha vida, 40 anos atrás, eu faria isso, isso, isso. E aí eu pergunto, por que não fez? Muitas pessoas vão dizer, porque eu tive medo. Porque eu tive medo. Porque eu tive medo. É interessante, né? Porque Deus, quando Ele chama Abraão, Abraão tinha um sonho. Qual que era o sonho dele? Ter um filho. A esposa dele era estéril. Não podia engravidar. Mas Deus é tão ousado que Deus queria formar uma nação. E Deus vai formar uma nação exatamente indo contra todas as perspectivas de escolhas que poderia haver. Porque para formar uma nação, Deus escolhe um casal que a esposa não tem condição de engravidar. E Deus diz para eles, olha, eu vou fazer de vocês uma nação. E é interessante porque ali não estava apenas sendo resolvido um sonho de Deus, mas Deus estava resolvendo um sonho deles. E Deus prometeu para eles que não daria apenas a eles um filho como eles queriam. Deus daria a eles uma nação. Deus daria a eles uma nação. E o chamado de Deus para eles é, acredite. Agora eu pergunto para vocês, qual a chance deles acreditarem? Ou melhor, se você fosse Abrão, qual a chance que Deus teria de você acreditar no projeto? De você não ter medo? Porque Deus, quando Ele chama Abraão, Ele diz o seguinte, ó, agora você vai sair de onde você está, você vai sair da tua família, você vai sair da tua casa e você vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas o Senhor vai dar um mapa, o Senhor vai me dar o endereço, o Senhor vai me mostrar fotos do lugar? Não. Eu vou com você. E é o que Deus está falando para muita gente aqui. Eu vou com você. Nós vamos fazer acontecer. Nós vamos fazer as coisas acontecerem. Ok? É o sonho, é o plano, é o cuidado que Deus tem com a minha vida e com a sua vida. Deus
pede para que nós troquemos o medo pela fé. Acreditar. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu gosto muito da maneira que Jesus lidava com as pessoas que ele curava. Jesus chegou, por exemplo, para o paralítico e falou: levanta, toma o teu leito e anda. Você acha que o cara não sentiu medo na hora de levantar? 38 anos naquele lugar, esperando um milagre, esperando que alguém o levasse, e de repente Jesus diz: não, não é alguém não, é você que vai. E quantos aqui não estão esperando o dia que alguém vai te levantar, o dia que alguém vai te dar oportunidade, o dia que alguém vai mudar a tua vida, o dia que alguém vai trazer o que você precisa, e de repente Jesus está chegando aqui hoje, está falando com você que está aqui, você que está em casa, e está dizendo para você: levanta e anda. Mas como se eu sou paralítico? Levanta e anda. A posição é sua, a decisão é sua, o levantar é seu, a atitude é sua, o milagre é meu. O que eu vou fazer é eu que vou fazer, mas eu vou fazer a partir do que você vai fazer. Sai da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar e eu te darei uma nação. Eu abençoarei você e abençoarei todos através da tua vida. Abraão creu. E isso fez toda a diferença. Então, troque o medo pela fé. O segundo elemento que nós vimos aqui é o interesse. Interesse. Muitos de nós agimos em muitas áreas da nossa vida por interesse. Perguntar para mim: Maurício, você já agiu por interesse? Já agi por interesse. Trocar essa atitude de agir por interesse pelo amor. Entender que a melhor maneira de você se relacionar, de você construir um caminho junto, é através do amor. Não é usando as pessoas, mas é compartilhando dons e talentos com as pessoas. Senão você acaba sozinho. Quem age por interesse, acaba sozinho. Quem age por interesse está o tempo todo cansado, porque ele tem que estar o tempo todo alerta. Porque interessados andam com interessados. Você pode até conviver um tempo com alguém. Por exemplo, eu sou uma pessoa interessada. Eu só tenho interesses. E eu caminho com as pessoas. E eu pego pessoas que amam. Um tempo elas caminham comigo, mas chega um tempo que elas dizem: olha, não dá. Desculpa, mas não dá, porque eu não consigo assim. Eu não gosto desse modelo. A mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de amor. Por isso que Jesus diz: olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque naquele momento as pessoas pensavam que Deus agia na nossa vida por interesse. Ah, Deus age na vida deles por interesse. Deus não age por interesse, Deus age por amor. Pessoas se relacionavam com Deus naquela época, nas religiões, por interesse. Hoje, muitas religiões, infelizmente, até mesmo as pregações e as mensagens que são trazidas, geram no coração das pessoas essa coisa do interesse. Venha, porque isso, porque vai aquilo, porque aquele outro. E o amor vai ficando de lado, e cada dia a gente vai ficando mais ausente, e cada dia a gente vai perdendo o prazer pela vida, o desejo pela vida, o amor pela vida. Cada dia a vida vai fazendo menos sentido. É muito ruim você caminhar com uma pessoa e ali na frente você descobrir que a pessoa só tinha interesses em você. Ela só estava com você por quê? Porque você agregava alguma coisa para ela. Então, nesse mundo que a gente vive de contatos, o mundo dos contatos, eu tenho esse contato, eu tenho o contato do fulano, eu vou me aproximar do Beraldo porque ele tem um contato com aquele camarada que eu preciso conversar com ele para fazer um negócio, certo? Isso funciona no mundo comercial, isso funciona na empresa, isso funciona no trabalho. Mas a gente tem que ter um coração aberto para a vida. E entender que se nós não construirmos uma vida com amor, se nós não deixarmos o amor inundar a nossa vida, nós construímos uma sociedade muito ruim, muito negativa e muito complicada de estar. Eu fico imaginando que mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos, que mundo que nós estamos construindo para os nossos netos. Que tipo de mundo nós vamos deixar quando nós não estivermos mais aqui?
Um mundo mais egoísta? Um mundo mais que busca mais as coisas materiais? Ou um mundo mais humano, que as pessoas se aproximam, se amam? Às vezes a gente cobra dos nossos filhos porque eles são tão interesseiros nas coisas, mas eu pergunto, e nós, nos nossos relacionamentos e nas nossas atitudes? É muito ruim, né? Quando um pai, ele percebe que o filho veio dar um abraço nele, mas o abraço que o filho deu é porque o filho queria o celular novo, ou porque o filho queria sair. É muito ruim isso. Agora, como é bom quando o filho dá aquele abraço, Tião, que ele dá aquele abraço e você sente que é o abraço de um filho que ama. Aí você diz, filho, o que você quer? Fala, não, pai, eu queria te abraçar. Eu queria dizer que o Senhor é importante para mim e que eu amo o Senhor. Certo? Tem um salmo que é espetacular, que fala assim, assim como o servo, o escravo, quando o Senhor está chegando, ele olha na mão do seu Senhor. Assim eu olho nos teus olhos. É muito interessante esse versículo. Por que o servo, o escravo, olhava para a mão do Senhor? Para saber se tinha um presente ou se tinha um chicote. Então, quando o Senhor chegava, ele já olhava na mão do Senhor. Vem um presente, alguma coisa, ou vem um chicote? Mas o salmista diz, eu olho nos teus olhos. Sabe essa coisa de conseguir olhar nos olhos? É muito bom a gente construir amizades, construir relacionamentos. E construir uma vida que vai para muito além dos interesses. Uma vida fundamentada no amor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu dê todos os meus bens aos mais pobres, ainda que eu entregue a minha vida, ainda que eu faça tudo o que for, se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu não tiver amor, eu não vivi uma vida que valeu a pena. Então é importante a gente olhar para o nosso coração, porque às vezes a vida vai nos secando. Às vezes você fala assim, poxa, mas tantas pessoas já me decepcionaram, tantas pessoas já fizeram isso ou aquilo por mim, tantas pessoas fizeram mal para mim. Às vezes a gente olha para o mundo como se o mundo fosse só mal, como se o mundo fosse só tragédia, como se o mundo tivesse só coisas ruins. O mundo tem pessoas boas. O mundo tem coisas boas que estão acontecendo. No meio de toda essa palhaçada que está acontecendo no nosso país, tem coisas boas acontecendo. Tem gente trabalhando, tem gente ajudando gente, tem gente procurando encontrar saídas, tem gente procurando dar oportunidades, tem gente trabalhando, tem gente lutando. No nosso país tem gente fazendo a diferença. E às vezes a gente fica perdendo tempo e achando que o mundo é só gente ruim. E aí a gente esfria totalmente no amor e a gente começa a olhar, a tratar as pessoas dessa forma e realmente o mundo vai ficando desse jeito. O mundo se torna melhor quando eu e você nos tornamos pessoas melhores. A melhor maneira de você restaurar o mundo, reconstruir o mundo, é reconstruindo a tua vida. A melhor maneira de você reconstruir teu casamento é reconstruindo você primeiro. A melhor maneira de você reconstruir a vida de um filho é você reconstruindo a tua vida. É você tendo a coragem de olhar para dentro de você e perguntar quais são as motivações para as decisões que eu tomei até hoje. Eu tomo decisões por causa do medo, porque eu sou medroso? Eu tenho tomado decisões por interesses? Como que eu tenho tomado decisões? O que eu posso fazer para melhorar, para reconstruir a minha vida? Todos nós podemos reconstruir a nossa vida e o nosso caminho. A vida está aberta para todos nós. E a qualquer momento é o tempo de você olhar para a tua vida e dizer, agora sim, agora eu vou viver uma vida que vale a pena, a partir de hoje. É a história do filho pródigo, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer que eu errei, vou dizer que eu falhei, vou dizer que eu pisei na bola e vou pedir para ele me ajudar. E o pai recebe. Deus sempre está pronto a reconstruir a tua vida e a tua história. Não importa o que aconteceu até aqui, Deus quer te ajudar. E isso tem a ver com o terceiro e último elemento aqui, que é, em vez do trauma, a esperança. Em vez do trauma, a esperança. E aqui a gente está brincando aqui, né, olhando para o texto aqui, como lá 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre a fé, a esperança e o amor. Tá? Traumas têm a ver com o passado, com alguma coisa que aconteceu.
Esperança tem a ver com o futuro. É você olhar para trás e dizer, olha, ainda que eu tenha sofrido isso lá no passado, mas ali na frente, eu posso fazer a minha vida valer a pena. Viver, tomar decisões, construir a tua vida motivado por traumas, é você continuar vivendo o passado. É você continuar preso e amarrado a um passado. Nós precisamos olhar para a vida com esperança. Deus tem algo para fazer na minha vida. Deus tem algo grande para a minha vida. Isso acontece de modo muito claro na vida de José, lá do Egito. Depois de passar por todas as coisas que ele passou, ele se torna governador do Egito. E quando ele encontra os seus irmãos, ele não fica mastigando, ruminando os traumas e as tragédias. Ele é muito claro. Ele diz assim, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Você crê nisso? O mal que aconteceu na minha vida, Deus transforma em bem. Eu não posso, essa é uma frase atribuída ao Chico Xavier, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso mudar a minha vida agora, mudar a minha atitude agora e ter um novo final. Eu posso reconstruir a minha vida e ter um final diferente do final que aquele trauma que aconteceu lá atrás, ele está tentando me direcionar. Quantas pessoas que, baseadas em alguma coisa que aconteceu lá atrás, não conseguem mudar o seu caminho e lá na frente repete todas essas coisas e continua sendo vítima. É aquela frase, né? Que o pior não é o que fizeram com você, mas o pior é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Porque você pode pegar aquelas pedras, né? Clarice Lispector tem um poema fantástico que ela fala sobre as pedras, né? Que foram colocadas no caminho, sobre os espinhos que foram colocados no caminho dela, e ela diz, eu decidi tirar as pedras que colocaram no caminho para machucar os meus pés e plantar flores. Eu decidi tirar as pedras e plantar flores. Certo? Isso é uma decisão que a gente toma. Eu não preciso ficar refém do meu passado. Eu não preciso me tornar uma pessoa má, ou uma pessoa derrotada, ou uma pessoa fracassada por causa de algo que aconteceu no meu passado. Eu tenho condições de tomar decisão. Eu tenho condições de reconstruir a minha vida. Aliás, o caminho com Deus é um caminho de reconstrução. A história nossa com Deus é uma história de reconstrução. E o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida é um projeto de reconstrução. A tua história com Deus não acabou. Filipenses 1,6, né? Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar. Deus começou uma boa obra. É difícil, às vezes, de alguma pessoa olhar para a sua vida e falar, poxa, mas eu sou uma boa obra? Claro que é. Deus não comete erros. Claro que você é uma boa obra. Mas eu sou uma boa obra? Claro que você é uma boa obra. Você é obra-prima de Deus. Você é uma pedra preciosa de Deus. Talvez esteja na mão errada, mas você é uma obra-prima de Deus. E se colocado novamente nas mãos de Deus, você se tornará uma pessoa produtiva, abençoada e próspera. Deus, Ele cuida de você. O próprio Abraão, mesmo com as decisões equivocadas que ele tomou, Deus continuou caminhando com ele. E Deus permaneceu fiel a um propósito que Deus tinha na vida dele. Da mesma maneira, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Nós passamos aí pelo período da pandemia, e esse período aí tem sido um período bem complicado em muitas áreas, incerto, né? E agora a gente está começando a atravessar, chegar do outro lado desse rio, de tantas dificuldades, de tantas lutas. E nesse caminho a gente traz, né, muitas coisas que aconteceram. Conversava com o Zé ali, ele falando, poxa, a gente perdeu amigos, perdemos amigos, pessoas próximas. São coisas que aconteceram, mas Deus tem uma história para nós. E eu quero convidar você para levantar a tua cabeça e para prosseguir.
Se Deus deu a você a possibilidade de você estar aqui, de você estar vivo, existe um motivo para isso. Se você está aqui, existe um motivo para isso. Existe um porquê você está aqui. Existe um porquê Deus preservou você. E eu não quero sair da história sem cumprir o meu papel. Não queira sair da história sem cumprir o teu papel, sem cumprir o teu chamado. Vamos tomar uma posição na nossa vida de levantar nossa cabeça e de prosseguir. Muitas decisões precisam ser tomadas nessa sociedade que nós vivemos, nessa época que nós vivemos. Você não nasceu na época errada. Esse é o momento e esse é o tempo da gente fazer a diferença. E eu quero convidar cada um de nós para que tomemos esta posição na nossa vida. Você que está aqui, você que está em casa também, tome a posição na sua vida de fazer a diferença. Eu quero concluir a nossa conversa nessa noite, dizendo para vocês que decisões são necessárias e devem ser tomadas. Mas comece a prestar atenção nesse detalhe. Qual é a motivação? Quando vir no teu coração o desejo de fazer algo, o que é que está me motivando? O que é que está me conduzindo a isso? O que está por trás disso? Qual a motivação que está por trás disso? Vença o teu medo. Vença o teu interesse, os teus interesses, esse espírito de interesse. Ame, aprenda a amar. E vença os teus traumas, porque você pode vencer. Todos nós podemos. Vamos orar? E naquilo que a gente tem dificuldade, Deus vai nos ajudar, pode ter certeza. Naquilo que você tem dificuldade, Deus sempre irá te ajudar. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo. Eu agradeço por esse grupo de homens aqui. Eu agradeço, Deus, por todos que estão em casa, homens e mulheres que estão acompanhando, por cada família. Muito obrigado, Senhor Deus, pessoal lá de Chapadão, o pessoal do Brasil inteiro, o pessoal de Maringá. Nós agradecemos, Pai, pela vida de cada um. Aonde estiver, Senhor Deus, em qualquer lugar do mundo, aonde, Pai, teu filho, tua filha estiver agora, Pai. Seja aqui onde nós estamos ou qualquer lugar. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando a nossa vida. E que essa palavra, Senhor Deus, ministrada aqui, esse nosso tempo aqui, Pai, tenha servido, Pai, para abrir o nosso coração. Que o Senhor continue, Pai, ministrando e cuidando, Pai, da nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nesse tempo que estamos vivendo, decisões precisam ser tomadas, mas decisões com sabedoria. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito, Deus, nos ajude. Que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, debaixo da Tua graça e da Tua paz. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Pai. Abençoe, Pai, a vida de todos aqueles que precisam tomar decisões, que sejam decisões sábias. Abençoe, Pai, a família, a casa, o casamento, a vida dos filhos, a vida dos pais. Abençoe, Deus, o lar de cada um, Pai. Eu clamo a Ti também, Deus, pela vida, Pai, pela vida profissional, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por esse momento e por esse tempo junto aqui. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, gente. Deus cuide de cada um em nome de Jesus, tá? Obrigado.